título dessa mensagem é Inabalável, a esperança que nos move. O mesmo título da série, e para isso eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 11, nesse primeiro momento, que diz assim, a palavra do Senhor, Neemias 1, de 1 até o 11. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando, orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Bom, queridos, nós chegamos hoje no último episódio da nossa série Inabalável, a esperança que nos move. E nós tivemos como objetivo, ao longo dessa série, de mostrar o Deus inabalável que guiou o curso da história, de alguns homens bíblicos específicos que nós escolhemos para trazer essa mensagem. E esse Deus, ele fez até mesmo das suas dificuldades parte do seu plano, de forma que aquilo que porventura possa parecer mal, viesse cooperar para o bem. E nós também apresentamos que essa missão de Deus, esse trabalhar de Deus sobre esses homens, não teve um fim em si mesmo, não teve um fim apenas na pessoa desses homens, mas Deus ele sempre teve como propósito de ser isso um canal de bênção para todo um povo. E assim nós nos deparamos com a fé que nos coloca em movimento para a glória de Deus. Nós começamos, recapitulando, nós começamos com Josué, aquele que adentra a terra prometida,
E depois nós vimos como isso se deu na prática. Abraão recebe a promessa, a gente pulou Isaac, falamos de Jacó, depois falamos de José e falamos de Moisés. E assim se dá a terra prometida com Josué. Na semana passada, e essa mensagem da semana passada, ela tem muito a ver com a mensagem de hoje, nós demos um pulo, anos depois, lá com Jeremias, que ele escreveu uma carta para os exilados na Babilônia, uma vez que o povo, eles tinham sido retirados de maneira brusca da sua terra, da terra prometida, e contra a vontade deles, eles foram levados para a Babilônia. E nessa carta aos exilados, trazia a mensagem de Deus, através de Jeremias, dizendo para o povo não dar ouvido para os falsos profetas, aqueles que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Como é gostoso, né, quando alguém fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas essa não era a vontade de Deus. Aqueles falsos profetas falavam no meio do povo que em 2 anos apenas eles voltariam lá para a terra deles. E a gente viu que nessa mensagem Deus está falando, se instalem aí, pode desfazer a mala de vocês, pode ter filho, vão trabalhar, porque vocês vão ficar aí 70 anos. Aí depois desses 70 anos, quando eu cumprir o propósito, aí vocês voltam. E tudo isso por quê? Porque Deus não queria simplesmente devolver esse povo para uma terra, mas Ele queria ter novamente esse povo para si. Deus, Ele queria trabalhar no coração desse povo. E hoje nós andaremos nos passos de Neemias, enxergando o retorno para essa terra novamente. Então o povo não tinha terra, aí eles vão e têm a terra, só que foi um longo trabalhar, depois eles são tirados da terra, e aqui a gente vai ver o povo voltando para a terra prometida. Queridos, e assim é na vida. Entre as idas e vindas da terra prometida, uma coisa é mais do que certa: Deus conduziu toda a história, trabalhando na vida do seu povo, uma vez que Ele nunca quis simplesmente dar uma terra para o povo, Ele queria restaurar a identidade de povo de Deus, de família de Deus, e esse foi o trabalhar de Deus, e assim é na minha e na sua vida, nas nossas idas e vindas da vida. Deus, Ele não quer simplesmente nos dar coisas, não, Deus, Ele quer o nosso coração, Deus, Ele quer a nossa vida. Se a sua intimidade com Deus, se o seu propósito com Deus é simplesmente num Deus que dá coisas, esse não é o Deus Todo-Poderoso. Muito mais que dar coisas, Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração. Estudiosos dizem que a história da Terra Prometida, desde a promessa inicial até a reconstrução pós-exílio, abrange aproximadamente 1.600 anos. Uau! Olha só como que isso custou. 1.600 anos. Porque quantas coisas aconteceram, né? A gente refletiu e enxergou muitas delas, mas certamente ficaram muitas de fora. E uma curiosidade é que o livro de Neemias, ele formava um só livro com Esdras. Sim. Então, na Bíblia hebraica, Neemias e Esdras funcionavam como um único livro, era um só. Até mesmo na versão da Septuaginta, apresenta eles como um só. E Neemias, ele está localizado exatamente na ordem cronológica correta. Ele seria uma espécie de livro 2. Então, nós temos Esdras como esse livro 1, Neemias como esse livro 2, que é continuidade, está na ordem cronológica correta. E ambos os livros, eles relatam um fato central, que é a volta do povo judeu da Babilônia, após 70 anos de cativeiro, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. O nome Neemias, ele significa confortador dado por Deus, ou
aquele que consola. E Neemias, ele era um servo de Deus, servindo ao rei da Pérsia. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso ao longo da mensagem, mas também disposto a servir o seu povo, desprezado, abandonado, em ruínas. E muito possivelmente, Neemias ele tenha nascido no cativeiro. Então isso é um fato quase que absoluto entre os comentaristas, que Neemias ele nasceu no cativeiro. E ele cresceu e se desenvolveu num ambiente que era cercado por influências pagãs, porque na Babilônia, Deus de Israel não era o Deus deles. Então a influência que ele foi cercado lá foi uma influência muito pagã. Ele cresceu num contexto de politeísmo. Mas ainda assim, ele sabia quem era, ele teve contato com a fé dos pais, ele teve contato com a fé do povo de Israel. E por causa da integridade dele, da sua capacidade, da sua lealdade, ele ocupou um cargo de grande confiança no reinado de Artaxerxes. Esse era o nome do rei da Pérsia, lá em Suzã. E Neemias tinha esse cargo de grande responsabilidade em Suzã, que era o principal palácio e residência de inverno do monarca. E na parte final do texto que nós lemos, vai dizer que nesse tempo, ele era copeiro do rei. O que isso significava? Bom, os reis, eles tinham grande medo naquele período. E o medo deles era de ser envenenados. E o que o copeiro ele fazia? Ele era um homem de grande confiança. Ele é aquele que provava o vinho do rei antes do rei beber, provava as refeições do rei antes do rei comer, é aquele que cuidava dos aposentos do rei. Enfim, ele supervisionava tudo. Então, se tivesse que fazer mal, ia fazer para aquele que provou, para aquele que comeu. Então, essa era a responsabilidade de Neemias. E isso tinha como objetivo de prevenir de uma possível traição, mostrando que não tinha nenhum perigo ali de envenenamento. Então essa era uma posição de grande honra naquele período. Não era como é hoje, talvez, se você vai falar, um copeiro, né? Alguém que trabalha lá na cozinha. E talvez as pessoas não vão olhar isso como um cargo de grande confiança, um cargo de grande responsabilidade. Muitas pessoas vão enxergar talvez isso até como um subemprego, mas nesse período não era assim. Tanto que ele tinha comunicação, e você vai perceber pelo texto, uma comunicação direta com o rei. Alguns vão dizer que ele ocupava uma posição um pouquinho além ainda, como se fosse um tipo de conselheiro do rei. E esse era Neemias. E queridos, fato é que ao revolvermos os escombros da cidade santa, relatada aqui nesse livro, espanando a poeira causada pelo tempo, nós podemos aprender princípios morais e espirituais que podem transformar a nossa visão e a nossa própria vida. Esse livro é um livro maravilhoso, o livro de Neemias. Mas como que se deu o momento em que eles se encontravam? Bom, vamos lá então falar um pouquinho da história. Com a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel ele foi dividido. O reino do norte teve 19 reis e 8 dinastias, em um período de 209 anos. E nenhum desses reis buscou a Deus, sendo todos esses rebeldes. Deus enviou-lhes profetas, mas os nobres e o povo não se arrependeram. Mesmo com esses profetas falando a mensagem, entrava por um ouvido e saía pelo outro, e eles não se arrependeram. Então Deus enviou o chicote e entregou eles nas mãos da Síria em 722 a.C. E eles foram levados cativos e nunca foram restaurados.
O reino do sul, em contrapartida, teve 20 reis na mesma dinastia davídica. E Judá não aprendeu a lição do reino do norte e também começou a se desviar de Deus. Os reis taparam os ouvidos à voz profética, prenderam e mataram os profetas. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver isso acontecendo. Então Deus entregou eles nas mãos dos inimigos. Eles foram levados cativos para a Babilônia em 586 a.C. E lá eles permaneceram por 70 anos. Mas a Babilônia caiu. Então, em dado momento, a Babilônia caiu. Ela confiou na sua grandeza, ela se orgulhou de ser uma potência, e a soberba levou a Babilônia ao chão. E um novo império se levantou e dominou o mundo. O império Medo-Persa, que é dos persas. E a política deles era diferente. Enquanto a Babilônia arrancava o povo da terra e levava lá para a Babilônia cativos, esse império Medo-Persa, eles tinham uma política diferente. Eles mantinham os súditos no seu próprio território, mas o objetivo deles era de haver uma mistura. Então ele misturava os povos com o fim de enfraquecer a cultura, uma espécie de um intercâmbio cultural. É isso que ele fazia, para poder ter uma grande mistura ali e quebrar essa identidade, essa cultura de ser o povo de Deus, o povo de Israel, e assim é que trabalhava esse império. E no retorno do cativeiro babilônico, isso se deu em 3 levas. Então, primeiro, sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo. Isso está lá em Esdras, no capítulo 2, a gente vai identificar acontecendo esse fato. Segundo, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. Então isso está lá em Esdras, capítulo 7 e 8. A segunda leva voltando do cativeiro. E terceiro, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros. Então está lá isso em Neemias, no capítulo 2. E tanto Esdras quanto Neemias, eles voltam sobre o governo de Artaxerxes I, que ele reinou de 465 a 424 antes de Cristo. Então, esse é um breve panorama para a gente entender um pouquinho do contexto. Tem um estudioso chamado Stanley Ellison. Ele disse o seguinte, até para a gente poder entender um pouquinho mais de como funcionou as coisas nesse tempo. Os judeus que voltaram para Jerusalém foram profundamente influenciados pela fé dos seus pais, mesmo no cativeiro. A criação das sinagogas no exílio para o estudo da lei e dos profetas exerceu uma grande influência na inspiração da fé religiosa daqueles que retornaram a Jerusalém. Então, como nós vimos na semana passada, foi lá nesse cativeiro que aconteceu o surgimento das sinagogas, onde eles construíram as sinagogas para poder estar tendo contato com a fé dos pais deles, a fé dos antepassados. Contudo, queridos, mesmo estando liberado para o povo retornar, que estava liberado, quando entrou esse novo império, o Medo-Persa, o império dos persas, eles liberaram que o povo podia voltar para o seu lugar. Mas mesmo estando liberado, muitos optaram por ficar na Babilônia, não queriam voltar. Muitos não quiseram voltar para a terra natal deles. A geração que foi para o cativeiro já era idosa. E a geração que nasceu lá na Babilônia, ela havia se aculturado. Então muitos não quiseram retornar. E isso por quê? Porque o ser humano ele tem uma grande tendência de se acomodar. E se acomodando, consequentemente, tomam forma. Tomam forma.
Queridos, uma pergunta para você que eu fiz primeiramente para mim. O momento que você está vivendo, ele foi construído diante de Deus, ou você se acomodou? Porque nós temos uma grande tendência de se acomodar. Tem muitos que estão vivendo hoje o fruto por ter se acomodado. E é isso. E na reconstrução do templo, eles sofreram alguns contratempos. E eles tiveram a obra paralisada. Se você começar a ler o livro de Esdras, você vai enxergar isso. Tinha uns 2 camaradinhas lá que só Deus na vida deles, e a gente vai ver eles aparecendo aqui também na história de Neemias, que eles foram lá e falaram com o rei, e o rei paralisou essa construção aí. Ele impediu que continuasse essa construção. E Esdras retorna, e depois de 13 anos é que Neemias vai retornar. Depois de 13 anos. Então, para você ver que às vezes a gente está lendo ali de um fato para o outro, de um livro para o outro, parece que está muito perto uma coisa da outra. Não, isso aí demorou bastante, tá? Volta uma leva com Zorobabel, Esdras volta, 13 anos depois é que Neemias, depois de ter recebido a visita de Anani, que aparece no texto que nós lemos, e aí ele vai lá e faz a pergunta para Anani, e é aí que ele vai retornar. E uma das lições que nós podemos aprender com Neemias é que o verdadeiro líder é aquele que abre mão do seu conforto pessoal para lutar pelas causas do seu povo, ainda que isso lhe custe a sua vida. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele compreende que se um ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Querido, do que você estaria disposto a abrir mão? Do que você estaria disposto a abrir mão? O A.W. Tozer, ele disse o seguinte: Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Como é triste. E para entendermos essa história, nós vamos discorrê-la a partir de 2 pontos. O primeiro ponto, eu chamo de investigação à distância. O versículo 2b vai dizer o seguinte: então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Amados, a coragem de fazer perguntas pode mudar a sua vida. A coragem de fazer perguntas pode mudar a sua vida. Isso é, se você for daqueles que não se encaixa apenas em um curioso, porque o curioso ele quer saber de tudo, mas ele só quer saber só para saber mesmo. Ele fica acompanhando a vida de tudo e de todos. Observe, por exemplo, você vai ver lá nessas postagens de Instagram, posta alguma coisa, já corre lá para o comentário para poder, deixa eu ver se alguém explica, morreu do quê? O que aconteceu? O curioso ele quer saber só por saber. Mas aqueles que não são simplesmente curiosos, essa coragem de fazer perguntas, isso pode mudar de maneira drástica as suas vidas. Porque a vida de Neemias nunca mais foi a mesma depois que ele fez essa pergunta para Anani. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus por buscar a solução desse problema. É isso. Se você toma consciência de um problema, saiba disso, se você é um servo de Deus, isso não serve apenas a título de comunicação e de informação. Não. Você tem responsabilidade diante desse problema.
A menor delas, ou quem sabe a maior, é de estar orando por isso. E talvez nem isso a gente faz de uma maneira exemplar. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Não faça. Porque perguntar a alguém como vai, sem ter tempo, disposição e esforço para ajudar, isso é uma consumada hipocrisia. Você não quer saber da vida do seu irmão? Nem pergunta para ele como que ele está. Fala oi e sai fora. Porque se ele abrir a boca, senta que lá vai a história. Então você tem que ter tempo. Você não pode perguntar somente por educação. Oi, tudo bem? Já saindo. Não. Você perguntou, oi, tudo bem? Então espere ele falar. O meu primeiro pastor, ele até ensinava a gente a perguntar o tudo bem mesmo depois, sabe? Porque muita gente aprendeu a dizer tudo bem só para educação. Porque quem que está tudo bem? Você está tudo bem? Nunca a gente está tudo bem. Nunca estamos. Sempre tem alguma coisa. Queridos, nós encontramos os nossos propósitos nas necessidades que nos cercam. Sim. Nós encontramos os nossos propósitos nas necessidades que nos cercam. Tem gente tão preocupado com o outro lado do mundo, mas não está preocupado com a sua casa. Está preocupado com o outro lado do mundo, mas não está preocupado com o seu bairro, com a sua cidade, com a sua família, com a sua igreja. Isso aí é uma hipocrisia muito grande. Eu quero consertar o mundo, mas eu não me dou o trabalho de consertar nem minha casa. Eu não me dou o trabalho nem de consertar a minha vida, nem de ajudar a estender a mão para aquele que está aqui tão pertinho. Neemias, ele era um líder que orava e agia, que falava e fazia, que planejava e motivava, que confrontava e consolava, que buscava a glória de Deus e o bem do povo, e não a sua própria autopromoção. Ao receber o relatório de Anani, o que ele faz? O texto diz, ele chora, lamenta, jejua e ora a Deus. É isso que ele faz. Amado, o sofrimento à sua volta tem arrancado lágrimas dos seus olhos? Ou você tem sido indiferente aos problemas dos outros? Porque um servo de Deus, ele chora a miséria do seu povo. Ele chora por conta das dificuldades à sua volta. Se nós não temos sentido a dor das pessoas que estão perto de nós, então está aí uma razão para as nossas orações. Porque a partir do momento que a gente sentir a dor daqueles que estão perto da gente, a gente vai orar de maneira diferente. Com certeza iremos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: antes de Deus fazer alguma coisa, Ele precisa amolecer o nosso coração. Só gente quebrantada é usada plenamente por Deus. O primeiro problema que Jerusalém estava enfrentando era a insegurança pública. O Anani, ele disse assim para Neemias: as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Neemias 1:3. E assim a cidade estava desprotegida. O povo estava sem defesa, não tinha segurança. E assim os invasores, eles podiam entrar a qualquer momento na cidade. Um povo sem segurança sente-se vulnerável e ameaçado. E se você pesquisar e estudar a história das antigas civilizações, você vai entender o que representava um muro em volta da cidade. Então era muito importante isso. E isso dizia sobre a segurança, sobre uma fortaleza que era um local, que era uma nação, que era uma cidade, enfim. Isso era muito importante. O segundo problema que Jerusalém estava enfrentando era a injustiça social. O Anani disse ainda assim o seguinte: e os seus portões foram destruídos pelo fogo. No versículo 3 ainda de Neemias 1. E o que acontecia nos portões? A gente já falou isso em outras mensagens anteriores.
Os juízes que julgavam a causa do povo, eles ficavam nas portas da cidade. E se as portas estavam queimadas, quer dizer que Jerusalém estava desassistido do braço repressor da lei. Estava desprovido da ação do Ministério Público e sem o ministério vital dos juízes. Então, Jerusalém estava largado, completamente largado. O judiciário estava falido. Não havia lei, não havia justiça. E a sociedade, ela se desespera quando a justiça é torcida. Quando aqueles que deveriam aplicá-la se corrompem. E esse era o segundo problema que Jerusalém estava enfrentando nesse período. E o terceiro problema que Jerusalém estava enfrentando era a pobreza. O Anani concluiu o seu relato dizendo o seguinte: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, estão em grande miséria e humilhação. Versículo 3 ainda. Ou seja, o povo tinha voltado para Jerusalém. Alguns, aqueles que não quiseram ficar por outros lugares. Haviam se passado já muitos anos que a Babilônia tinha quebrado tudo quando levou eles cativos. Alguns vão dizer que mais de 70 anos já tinham passado. Se ficaram 70 anos lá, eles voltaram mais de 70 anos e estava tudo quebrado ainda, tudo destruído ali. Tudo destruído. A pobreza estava assolando o povo. Eles viviam no meio de escombros. Eles perderam o ânimo para lutar. Eles viviam oprimidos pelos inimigos. Cada um corria atrás apenas da sua própria sobrevivência. E assim, eles perderam a noção de cidadania. Então esse era o terceiro problema que eles estavam enfrentando nesse período. E queridos, de Jerusalém para Suzã, lá onde Neemias estava servindo o rei Artaxerxes, nós estamos falando de 1.500 quilômetros. Era muito longe. Neemias nunca havia visto a cidade dos seus pais, mas ele se importava com ela. Os problemas da cidade eram os seus problemas. A dor da sua gente era a sua dor. Na agenda dele havia espaço para receber aqueles que estavam sofrendo. Ele era um homem que tinha conhecimento, influência, poder, mas ele não se afastava daqueles que viviam oprimidos pelo sofrimento. Não se afastava. E na sua agenda? Há tempo para você se compadecer dos outros? Da sua igreja? Dos seus irmãos, tanto os de longe quanto os de perto? Tem tempo na sua agenda para você poder sofrer com aquele que sofre? Porque pode ser que nós estamos rodeados de pessoas que estão sofrendo, mas a gente está dizendo para eles que nós não temos tempo, ou pior, nós não temos interesse. Eu não estou nem aí para o que você está passando. As pessoas estão querendo falar, as pessoas estão até gritando dentro de si, suplicando ajuda, e pode ser que nós estamos dando um cala-boca para essas pessoas. Eu quero apenas cuidar da minha vida. Eu quero apenas conquistar o meu céu, cuidar da minha família. E pode ser que esse seja o nosso caso. Será que o inabalável Deus tem nos despertado de forma a nos mover também pelas causas dos outros? Ou será que nós só estamos preocupados e ocupados lutando pela nossa própria causa? O Tim Keller, ele disse o seguinte: Neemias aponta para Jesus Cristo. Neemias, ao deixar sua posição confortável no palácio para sofrer e reconstruir os muros de Jerusalém, é um prenúncio de Jesus, que deixou a glória celestial para salvar o seu povo e reconstruir
o que estava quebrado. Bom, e para partirmos para o segundo e último ponto, eu quero convidar vocês para uma nova leitura. Neemias 2, a partir do versículo 1. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentado ao lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Bom, o segundo e último ponto eu chamo de mãos à obra. Deus é conosco. O primeiro fato que merece o destaque é que quando a gente lê o capítulo 1 e o capítulo 2, parece assim: ele recebeu a informação, semana que vem,
partiu Jerusalém. Não. No texto dá algumas pistas para a gente. No primeiro texto, vai dizer que no período da investigação, no mês de Quisleu, no 20º ano, que se refere ao reinado daquele rei. O que para nós corresponde a novembro e dezembro. E aí, no capítulo 2 que nós acabamos de ler aqui, vai dizer, no mês de Nisan, no 20º ano, o que para nós corresponde de março a abril. Ou seja, queridos, nós estamos falando de 4 a 5 meses. 4 a 5 meses, desde que ele recebeu a informação, e aí então ele começa a se preparar, orar, jejuar, lamentar, chorar pelo povo dele. E no texto, tendo Neemias investigado à distância, porque ele recebeu esse relatório do Anani, no segundo momento ele está lá servindo o rei Artaxerxes. E aí vai dizer que quando ele serve lá o vinho para o rei percebe a tristeza em Neemias. Ou seja, ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa cheia de vida. Ele não tinha esse costume de ficar triste. Nesse dia ele percebe a tristeza. E ele vai falar, poxa vida, você não tem sofrimento algum, só pode ser tristeza do coração. E aí vai questionar Neemias. E o texto vai dizer que mesmo ele com medo, ele vai dizer para ele a causa da tristeza. Primeiro ele vai dizer, o rei viva para sempre. Ou seja, isso era um cumprimento, mas também era parte da vocação dele. Se ele estava lá para poder beber e comer para o rei não morrer, para poder provar primeiro que o rei viva para sempre. E aí então ele vai dizer, como eu não estaria triste? O meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. Versículo 3. E queridos, é preciso ter sabedoria para saber a hora certa de agir. É preciso agir no tempo de Deus. Oração e prudência andam de mãos dadas. E com a permissão do rei, Neemias é liberado para voltar para a terra dos seus pais com o fim de reconstruir. Com a permissão do rei. Neemias apresenta um planejamento. Porque ele não pede só a liberação. Dá para ver que em 4, 5 meses deu para ele fazer muita coisa. Ele buscou direção em Deus. E ele traz todo um planejamento. Ele vai falar do tempo que ele se ausentaria, mas ele pede cartas. Ele está pensando em toda essa jornada. Me dê cartas para eu entregar para os governadores do outro lado do Eufrates, para eles me deixar passar. Me dá uma carta também para o Asaf, para ele poder me dar madeira, para poder construir a porta da cidadela junto ao templo, os muros da cidade e a residência que eu vou morar. Ou seja, ele não tinha nem onde ficar. Ele pediu madeira para poder fazer tudo isso. E é muito interessante que o rei atende todos esses pedidos. E assim, o mesmo rei que havia anteriormente mandado paralisar a obra, agora ele libera para essa obra voltar, e não somente libera, ele também patrocina a viagem e patrocina o custo dessa obra. Ele faz tudo isso. Se você ler em Esdras 4:21, ali vai aparecer quem que foi que mandou paralisar essa obra. Foi o rei Artaxerxes. Mas aqui, a mão de Deus estava sobre Neemias. Ele orou muito, ele buscou em Deus. No tempo certo ele falou com o rei. Ele esperou a ocasião. Alguns comentaristas eles vão dizer que ele foi muito esperto, porque provavelmente estava diante de uma ocasião especial, porque até a rainha estava do lado do rei. E aí naquele momento certinho, ele vai lá e fica triste diante do rei, e o rei faz essa pergunta, questiona ele e dá esse desfecho. O C.S. Lewis, no livro Surpreendido pela Alegria, ele disse o seguinte: os castigos divinos também são misericórdias, e um bem particular é feito a partir de um mal particular.
E é isso que acontece. Como a gente viu, foi Deus que levou o povo para o cativeiro. E é Deus que está trazendo o povo de volta para casa, para reconstruir. E é isso que está acontecendo aqui. Mas, queridos, a exemplo de Neemias, não basta tomarmos conhecimento das tragédias que somos acometidos. É necessário chorarmos, lamentarmos, buscarmos a Deus, planejarmos para depois agirmos. Neemias chorou, lamentou, buscou a Deus e planejou por 4 a 5 meses. E às vezes a gente quer orar uma vez e já quer ter a resposta. Eu já falei lá na quinta-feira o meu pedido de oração, não vou repetir mais não, porque senão eu fico repetitivo. 4 a 5 meses que o camarada está aqui, orando, chorando, lamentando, planteando, jejuando. 4 a 5 meses. É em Deus que nós podemos encontrar o caminho para viver a vontade dele em nós e a partir de nós. Os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Mas para isso, nós precisamos orar. Antes de mais nada, nós precisamos orar. Neemias orou até para dar a resposta para o rei. Eu achei muito interessante esse detalhe. E o texto não diz como que isso aconteceu, porque o rei faz uma pergunta para ele, mas antes dele responder vai dizer que ele orou. Eu não sei como que isso aconteceu. Eu não sei se ele falou, espera aí um pouquinho, eu já te falo. E voltou lá e falou, deixa eu ter uma oração primeiro. E depois ele vai falar com o rei. A gente quer dar uma ajudinha para Deus. Em tudo na nossa vida. A gente fica olhando e fala assim, puxa vida, aquele carinha ali é o cara que acho que pode me ajudar. Deixa eu falar com ele lá. Mas a gente nem falou com Deus. Ou aquele cara trabalha naquela empresa, ele é o cartucho que eu preciso. Mas a gente nem falou com Deus. A gente quer dar uma ajudinha para Deus. A gente quer dar uma ajudinha. E ajudar a Deus não é uma coisa boa. Alguns vão dizer que até Judas quis dar uma ajudinha para Jesus. E a gente viu no que deu, né? Alguns vão dizer que Judas, ele não tinha toda essa motivação de trair, não. Ele quis dar uma empurradinha para começar o show. Para Jesus parar com aquele discurso manso e começar o show e reinar e acabar com o Império Romano. Então alguns comentaristas vão por esse lado aí. Querido, não tente dar uma ajudinha para Deus. Você precisa orar. Orar é pedir que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos nos preparar em oração antes de começarmos os nossos projetos. Nós precisamos nos quebrantar mais diante de Deus antes de sermos usados por Deus. A narrativa não tece qualquer comentário sobre a viagem. É muito interessante isso. Mas a gente falou de 1.500 quilômetros. E naquele período, com os transportes e os meios de locomoção naquela época, vão dizer que provavelmente essa viagem durou 4 meses. Ou seja, ele já esperou lá 4 a 5 meses, mais 4 meses de viagem até Jerusalém. Mas o texto vai mostrar e concentrar no que Neemias faz quando ele chega lá em Jerusalém. É muito interessante que vai dizer que estando no local 3 dias, depois que ele vai fazer alguma coisa. E aí, talvez você vai falar, mas 3 dias, queria ver você, 4 a 5 meses, aí 4 meses de viagem, se você não ia querer dormir uns 3 dias direto, né? Então ele está lá 3 dias, ele espera, aí depois ele vai fazer alguma coisa. E o que ele faz? O texto vai dizer que à noite, ele se levanta, ele pega os seus amigos, preste atenção nesse detalhe, porque o rei concedeu muita gente para poder ir com ele, oficiais, soldados, mas ele de uma maneira assim, muito cautelosa, ele pega os seus amigos
e leva esses amigos para ver tamanha destruição em que eles se encontravam. Os amigos acompanham, e aí que Neemias vai abrir o seu coração e dizer aquilo que o Deus Todo-Poderoso havia colocado no seu coração. Pensa que pessoa equilibrada que era Neemias. 4 meses de viagem. Talvez se fosse você, todo mundo que estava lá já sabia de tudo. Você já tinha falado tudo, né? Já estava até repetitivo, já repetindo as coisas. O texto vai dizer que até então ele não tinha falado com ninguém. E aí que ele pega os amigos, ele leva os amigos para ver a destruição e ele conta aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E o texto vai dizer, se a gente seguir, que ele é ridicularizado depois pelos 2 que aparecem no versículo 10, que se incomodam com o interesse de Neemias por Israel, mas surge um terceiro também. E são eles Sambalate, que era o governador de Samaria, Tobias, que é o provável governador de Amon, e Gesem, o árabe, que é um provável rei de Quedar, muito poderoso. Neemias 2, versículos 19 e 20. E aqui a gente também pode extrair algo muito valioso, muito importante. Nem sempre as pessoas que nos cercam, irão nos apoiar. Alguns irão nos ridicularizar. Alguns que você pensa que são amigos, eles vão estar torcendo contra você. Torcendo contra. E se nós nos balizarmos pela opinião alheia e não por aquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente pode, a exemplo do povo no passado, abandonar a obra. Nem sempre as pessoas que te cercam torcem por você. Saiba disso. Mas acontece que muitos param diante dos obstáculos. E você? Porque tem obstáculos que sim, são resposta de Deus. Tem obstáculos que são resposta de Deus. É para você parar mesmo. Mas como que você vai saber? Você tem que orar, você tem que buscar Deus. Tem outros que não. Que quer despertar em você a perseverança. Quer ver o quanto você está comprometido com isso. Neemias não se comportou como um mero oficial de Suzã. Porque se ele se comportasse, ele poderia chegar e chamar o povo, dizendo assim para o povo: ei, vocês estão numa grande bagunça, hein? Eu tenho algumas dicas, alguns planos, se vocês quiserem a minha ajuda, eu posso ajudar vocês. Agora, se vocês não quiserem, eu lavo as minhas mãos e o problema é de vocês. Não, pelo contrário. As palavras empregadas foram: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Ele se coloca como um, junto do povo. Até no pedido de perdão, ele pede perdão junto do povo. Nós pecamos. Porque pode ser que se fosse a gente falaria assim: Deus, eu estou de boa, eu sou obediente, eu busco a Deus, eu vou na igreja, todo domingo estou lá, vou até na escola bíblica, eu sou dizimista, sou ofertante. Agora esse povo aí, não quer nada com o Senhor. Não quer nada, vou lá, dá uma ajudinha. Se eles quiserem me ajuda. Não, ele se coloca como um junto do povo. Mas tem outra pérola no texto, que se dá no abrir do coração. Neemias, ele chamou os amigos para perto. E quando que ele chamou os amigos para perto? Na calada da noite. Ou seja, no momento que não ia ter muita gente querendo acompanhar e ser curioso e ir atrás dele. Não. Na calada da noite, o que supõe ser um tempo reservado. E aí, o que ele faz? Primeiro ele leva o povo para poder enxergar a situação. Olha aí. Vocês estão vendo? Olha a grande miséria em que nós estamos. De forma que eles venham sentir o que ele também estava sentindo. Tem um autor chamado Antoine de Saint-Exupéry. É um escritor francês que ele escreveu muitos livros, dentre eles um que é muito conhecido, que é o Pequeno Príncipe. E ele disse uma frase que me marcou muito.
Ele disse o seguinte: se você quiser construir um barco, reúna seus homens, mas não os mande para a floresta derrubar árvores, serrar troncos, pregar tábuas. Em vez disso, ensine-os a desejar o mar. E é isso que Neemias fez. Ele não chegou lá e falando, você vai serrar as madeiras, você que vai fazer isso, você que vai fazer aquilo. Não, primeiro ele pega os amigos. Vem cá, vamos sentir o que eu estou sentindo. Vem cá, eu quero mostrar para vocês. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. Querido, se você quer que o seu ministério seja bem sucedido, você tem que fazer isso. As pessoas que entram e fazem parte desse ministério têm que estar comprometidas com você, com a visão que Deus coloca no seu coração. Se nós queremos como igreja, ter uma igreja engajada, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos compartilhar primeiro para a liderança dessa igreja, aquilo que está no nosso coração, que Deus coloca no nosso coração, para que todos estejamos andando por esse mesmo caminho, sentindo o que nós estamos sentindo, a vontade de Deus para nós. Porque senão, a gente vira cabo de guerra, cada um puxando para o seu lado. É um achando que é assim que se faz igreja, é o outro puxando para cá. É um achando que é assim que se faz ministério, é o outro puxando para lá. E não pode ser assim. E a história continua, mas eu quero usar apenas desse recorte para extrair algumas verdades e encerrar essa mensagem. Querido, qual é a reconstrução urgente pela qual você precisa se voltar hoje? Nós vivemos em um mundo fragmentado. Há vidas quebradas, lares desfeitos, instituições públicas abaladas pela corrupção. A própria igreja vive uma crise de credibilidade. A sociedade está enferma. E em meio a tudo isso, como está a sua vida? Como está a sua família? Porque essa pode ser uma obra que você está negligenciando. Tem coisas que precisa do seu tempo, da sua intencionalidade. Você precisa fazer um pouquinho mais por isso. Neemias, ele orou bastante, só que depois ele agiu. Se você não está orando ainda, começa pela oração. Mas daqui a pouco você vai precisar agir. Ter uma intencionalidade. Neemias se mostra uma pessoa equilibrada. Em nada ansioso. Ele esperou a hora certa para falar com o rei. Ele esperou a hora certa para falar com o povo. Você tem buscado a Deus por meio da oração a hora certa para falar? Ou você é daqueles que falam pelos cotovelos? Querido, a palavra que vem do silêncio, ela tem um efeito muito maior. Talvez as pessoas não estão te ouvindo, não é porque você não está falando, mas é porque você está falando muito. É porque você está falando muito. Talvez você precise calar um pouquinho mais e falar na hora certa. Uma fala dosada. Uma fala instruída pelo Espírito de Deus. É preciso exercer a disciplina do silêncio antes de falar. O silêncio, muitas vezes, ele é mais eloquente do que as palavras. Nós devemos escolher a hora certa de falar. Controle a sua ansiedade. Controle. Nem tudo você tem que falar na hora. Nem tudo você já tem que mandar uma mensagem no WhatsApp. Espera. Ora primeiro. Neemias sabia que não conseguia sozinho para executar tal tarefa. E depois de mostrar para os amigos, ele falou de uma forma muito clara, convocando esses amigos para essa tarefa. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E a resposta deles, na NVI, diz assim: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Coragem. Com quem você está contando? Sozinho você não vai conseguir.
A família da fé é um excelente local para tal tarefa. Juntos nós somos mais fortes, não ande sozinho. Mas pode ser que ao invés de você abrir o seu coração, você está se fechando mais ainda. Tem aqueles que passam por luta sozinho. E depois ele ainda se queixa que ninguém ajudou ele. Mas ele não abriu a boca, ele não falou. A gente não tem bola de cristal, a gente não adivinha as coisas. Você tem que falar, você tem que contar com as pessoas, você tem que pedir ajuda. Tem gente que está lutando sozinho. Sozinho você não vai conseguir. É necessário, a exemplo de Neemias, de investigação, de chorar, de orar, de buscar a face de Deus, de saber o momento certo de falar, com quem falar, de se cercar de amigos, de fazê-lo sentir o que Deus coloca no seu coração, de estar junto com o povo, unido, em um só coração, para desempenhar a tarefa pela qual Deus nos chama. Por isso que é tão importante a gente congregar, estarmos unidos, reunidos, todos partilhando da mesma refeição, todos sentindo a mesma coisa, todos caminhando para a mesma direção. Porque se você ficar sozinho, você vai se perder. Neemias, queridos, ele começou triste, mas se pegarmos o fim da sua jornada, ele terminou feliz. E sobre isso, Warren Wiersbe disse o seguinte: a alegria em Neemias não substitui a tristeza, mas sim a transforma, sendo encontrada no meio das dificuldades. Jesus Cristo, ele nos alertou a mesma coisa da seguinte maneira, em João 16, 33, na parte B: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A alegria que brota da tristeza, essa sim perdura, porque ela nasce do contentamento, ela nasce da fé em Deus, inabalável, a esperança que nos move. Que Deus nos mova com a perspectiva do seu cuidado. E que Deus nos ajude nessa tarefa. Feche seus olhos.